Olá, queridos, sejam bem-vindos ao nosso culto de celebração na Paz Church Castanhal, a sua igreja conectada com você que está aí do outro lado dessa tela. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração e lembrando, que agora o nosso culto de celebração estreia às 8 da manhã todos os domingos e aí você tem o domingo inteiro, no horário que você quiser, para você participar do nosso culto de celebração online na Paz Church Castanhal. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra cujo tema é 4 chaves da prosperidade de Jacó. 4 chaves da prosperidade de Jacó. Essa mensagem foi inspirada em um livro muito bom de Francis Jonah. Foi inspirada, não tem tudo que tem no livro, e nem o livro trata de tudo que eu vou tratar aqui, mas foi uma inspiração para eu compartilhar essa mensagem com você. 4 chaves da prosperidade de Jacó. Nós estamos nessa série de Gênesis, nós já vimos o primeiro episódio aqui da nossa série de Gênesis, no qual nós falamos sobre o princípio de Deus, esse princípio lá em Gênesis. Nós falamos sobre a origem dos dinossauros, possivelmente, como eles foram extintos e tudo mais. Mas hoje eu quero trazer algo muito mais prático nesse segundo episódio da nossa série Gênesis. Nós vamos estudar a vida de Jacó. Jacó, que foi um homem que se tornou mais rico que o seu patrão. Já pensou? A Bíblia fala que Jacó foi o homem que se tornou mais rico que o seu patrão. Quais foram as chaves? Quais foram os segredos de Jacó? O que Jacó fez? Quais foram os princípios que nortearam a prosperidade na vida de Jacó? E é isso que nós vamos ver hoje nesse segundo episódio. As 4 chaves da prosperidade de Jacó. Tá pronto aí? Pegue o seu caderno aí, sua caneta, sua agenda, seu smartphone, bloco de notas para você anotar as 4 chaves da prosperidade de Jacó. Chave número 1, a primeira chave da prosperidade na vida de Jacó foi que Jacó entrou na aliança do dízimo. Jacó entrou na aliança do dízimo. Essa foi a primeira chave da prosperidade de Jacó. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Houve um problema lá, vocês conhecem a história. Ele acabou enganando o seu irmão, enganando seu pai também. E ele teve que fugir. E ele estava fugindo só com a roupa do corpo e com algumas poucas coisas, mas basicamente só com a roupa do corpo. E ele estava lá nessa viagem, para a casa do seu tio Labão. E ele pernoitou, ali no meio do nada, ali do deserto, no lugar, dormiu, fez de uma pedra o seu travesseiro, e ele teve um sonho, de uma escada que descia do céu, e nessa escada havia anjos subindo e descendo, e ali ele fez um voto com Deus. E ali Jacó, no meio dessa viagem, que ele estava fugindo do seu irmão, estava apenas com a roupa do corpo e com algumas outras pouquíssimas coisas, ele entrou no voto, ele entrou na aliança do dízimo. Essa foi a primeira chave de prosperidade de Jacó. Vamos ler o texto em Gênesis capítulo 28, versículos 18 a 22, na Nova Versão Internacional. Gênesis capítulo 28, versículos 18 a 22, diz assim: Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, casa de Deus, Betel, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo, ele fez uma aliança com Deus. Nas palavras de Jacó aqui: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó fez esse voto com Deus. Então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que erigi
E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, o primeiro segredo da prosperidade, a primeira chave da prosperidade de Jacó, é que ele entrou na aliança do dízimo. E a Bíblia diz que quando ele estava aqui, nesta ocasião, em Gênesis 28, ele estava apenas com a roupa do corpo. Mas 2 capítulos depois, Gênesis capítulo 30, versículos 43, eu vou ler na nova versão, na nova Bíblia Viva, 2 capítulos depois, Gênesis 30, 43 diz assim: E Jacó se tornou muito rico, tornando-se dono de muitos rebanhos, além de servos e servas, camelos e jumentas. Então Jacó, a primeira chave de prosperidade na vida de Jacó é que ele entrou na aliança do dízimo com Deus. Ele prometeu, ele disse, nas palavras de Jacó: E esta pedra que coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente eu te darei o dízimo. Jacó não era dizimista, mas ele fez a aliança de dízimo com o Senhor, e ele enriqueceu, ele prosperou. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando você e eu, quando nós não somos dizimistas fiéis, a Bíblia diz que há um espírito devorador em nossas finanças. E é por isso que muitas pessoas, muitos cristãos, não conseguem prosperar. Agora, tanto é fato isso que essa foi a razão de Deus, uma das primeiras razões de Deus prosperar Jacó, que em Gênesis capítulo 31, versículos 10 a 13, eu vou ler também na nova Bíblia Viva. Gênesis 31, 10 a 13 na nova Bíblia Viva, diz assim: E Jacó continuou: Quando chegava o tempo de acasalamento, via em sonhos que os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse, em sonho: Jacó. Eu respondi: Aqui estou. Então ele me disse: Veja que todos os machos que cobrem um rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão tem feito a você. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto. Levante-se e saia agora dessa terra e volte para a terra dos seus parentes. Agora olha só, o contexto aqui é que Jacó tinha feito um pacto, um acordo com Labão, seu sogro, que todas as ovelhas listradas, salpicadas, e salpicadas seriam de Jacó. Porém Labão o enganou e separou todas as ovelhas que já eram, e cabritos que já eram listrados e salpicados, ele os separou para bem longe de Jacó e deixou Jacó sem nada. Mas porque Jacó era dizimista, olha o que a Bíblia diz que Deus fez com Jacó. Deus apareceu para Jacó e disse: Olha, o que eu te mostrei em sonho, é isso que está acontecendo com você. É isso que vai acontecer com você. E ele diz aqui, veja, em sonhos Deus mostrou isso para Jacó. Veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão tem feito a você. O que Labão tinha feito com ele? Mudou 10 vezes o salário dele. Tentou impedir a prosperidade de Jacó. Mas porque Jacó era dizimista fiel, nada podia impedir a bênção na vida de Jacó. E aí Deus fala: Sou o Deus de Betel. Betel foi onde? O que era Betel? Betel foi aquele lugar onde Jacó fez a aliança de dízimo com Deus. Onde ele entrou na aliança de dízimo com Deus. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto. Que voto? O voto, a aliança do dízimo. Então Deus abençoou Jacó. Quando Jacó saiu, lá em Betel, quando ele saiu da casa do seu pai, indo para Labão, indo para a terra de Labão, seu futuro sogro, seu tio também, ele estava apenas com a roupa do corpo. Mas você sabe que quando Jacó voltou para a terra do seu pai, ele tinha tanto gado,
tantas ovelhas, ele tinha jumentos e camelos e empregados e servos, que ele dividiu a sua riqueza em 2 bandos. Tamanha era a riqueza de Jacó. Por quê? Por causa da primeira chave, a chave da aliança do dízimo. Se você quer prosperar como o patriarca Jacó, se você e eu quisermos prosperar como o patriarca Jacó prosperou, a primeira chave de prosperidade de Jacó é que ele entrou na aliança do dízimo. Assim como o seu avô também, Abraão, que de tudo deu o dízimo a Melquisedeque. A Bíblia diz, bem claro no livro de Malaquias, a Bíblia diz: provai-me nisso, diz o Senhor, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida, e por amor de vós repreenderei o devorador. Então a primeira coisa, a primeira chave de prosperidade é entrar na aliança do dízimo. Isso serve para você? Isso serve também para mim. Eu lembro há anos atrás, quando nem emprego eu tinha, e eu lembro que eu fui falar com o meu pastor e fui pedir oração e tudo para arrumar um emprego e tudo. Ele disse: olha, eu vou orar por você, mas a primeira coisa que você precisa fazer é você precisa se tornar um dizimista fiel. E eu me tornei, naquele dia, anos atrás, um dizimista fiel. Naquela época eu não era pastor, eu não era tempo integral, eu tinha um emprego. Na verdade, eu estava desempregado. Mas é impressionante, quando eu me tornei um dizimista fiel, as portas se abriram, as janelas do céu se abriram. O que a Bíblia diz se tornou uma realidade na minha vida, e até hoje é uma realidade na minha vida. Por quê? Porque é a primeira chave da prosperidade de Jacó. Então, se você quer prosperar como Jacó, um homem que ficou mais rico que o seu patrão, você também precisa entrar na aliança do dízimo. Essa é a primeira chave. A segunda chave de prosperidade, ou da prosperidade de Jacó. A segunda chave de prosperidade de Jacó. Jacó deu foco ao seu trabalho. Jacó deu foco ao seu trabalho. Jacó não ia trabalhar por trabalhar. Ele tinha foco naquilo que ele fazia. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta, ele tinha um alvo, ele tinha um plano, ele tinha um sonho, ele tinha um foco para o seu trabalho. E a Bíblia deixa isso bem claro que essa é a segunda chave da prosperidade de Jacó. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 31, versículo 41. Gênesis 31, 41, na Nova Bíblia Viva. Diz assim o texto: Jacó estava falando para o seu tio Labão. Depois que ele já tinha se tornado muito rico, ele estava falando para o seu tio Labão, e ele vai relatar o que aconteceu nos 20 anos que ele trabalhou para Labão. Gênesis 31, 41, na Nova Bíblia Viva, diz assim, palavras de Jacó. Jacó disse: eu, Jacó, permaneci na sua casa, Labão, 20 anos. Trabalhei 14 anos para casar com as suas 2 filhas e 6 anos para formar o meu rebanho. 10 vezes você mudou o meu salário. Olha só, vou repetir. Jacó, ele disse o seguinte: permaneci na sua casa, Labão, 20 anos, por 20 anos de trabalho. Desses 20 anos, trabalhei 14 anos para casar com as suas 2 filhas e 6 anos para formar o meu rebanho. 10 vezes você mudou o meu salário. Mas porque Jacó era dizimista, ele estava dentro da proteção de Deus. Agora olha só, Jacó trabalhou aqui com 2 focos. Os primeiros 14 anos da vida de trabalho de Jacó, no seu trabalho lá com Labão, os primeiros 14 anos ele trabalhou pelas suas esposas. Ele foi enganado, é uma longa história. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas foi lhe dada Lia. E ele foi enganado, depois teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. Então ele trabalhou 14 anos pelas suas 2 esposas, pela sua família.
Esse era o objetivo. Ele ia trabalhar, Jacó deu foco ao seu trabalho. Então ele trabalhou 14 anos por suas esposas, mas o que a Bíblia diz? E 6 anos para formar o meu rebanho. Depois que ele já tinha Lia, depois que ele se casou, havia se casado com Lia, depois com Raquel, ele não precisava mais trabalhar pelas suas esposas. Então ele mudou o foco do seu trabalho. Ele começou a trabalhar para formar o seu rebanho, para formar a sua riqueza, para formar a sua prosperidade. Agora, a grande pergunta é, a primeira chave, inclusive, a segunda chave de Jacó é que ele deu foco ao seu trabalho, ele tinha um motivo, uma razão para trabalhar. Agora, se você sair por aí e perguntar por que as pessoas trabalham, você vai se surpreender. Se eu perguntar, talvez para você, por que você trabalha? Porque você vai ao emprego todos os dias de 8 às 18 horas. Por que você trabalha? Por que você é empregado? Por que você está empreendendo? Por que você está vendendo, é autônomo? Por que você trabalha? Por que você faz aquilo que você faz? Sabe? Muitas pessoas têm foco, mas têm o foco errado. Por exemplo, muitas pessoas dizem, eu trabalho para sobreviver. Ora, se o foco do seu trabalho, se você se levanta todas as manhãs, de segunda a sexta, alguns aos sábados, de 8 até 18 horas, e você trabalha com foco de sobreviver, é isso que você vai conseguir. É por isso que muitas pessoas não prosperam, porque o foco está errado. Elas estão trabalhando apenas para sobreviver. Depois de 20 anos, depois de 30 anos, depois de 40 anos trabalhando, elas só conseguem fazer aquilo que era o objetivo delas, sobreviver. Elas não têm nada para mostrar do seu trabalho, nenhuma prosperidade. Por quê? Porque elas estão trabalhando. Aquilo que você foca é aquilo que você consegue. E elas estão focando em quê? Elas estão focando simplesmente em sobreviver. Outra, se você talvez se eu perguntasse para você por que você sai para trabalhar todos os dias? Porque você trabalha. Por que você vai para o seu trabalho? Porque você tem um emprego. Porque você está fazendo o que você está fazendo. Talvez você responderia assim, eu trabalho para pagar as contas. Pastor, eu preciso trabalhar para pagar as contas. Não, você precisa trabalhar também para pagar as contas. Mas você precisa dar um foco mais profundo, mais audacioso, maior para o seu trabalho do que só pagar contas. É por isso que há pessoas que trabalham o mês todo e quando recebem, elas simplesmente pagam contas. Por quê? Porque é isso que o cérebro delas está. O cérebro delas está programado, ou os cérebros delas, né, melhor dizendo, estão programados para pagar contas. É você dar o foco da sua vida. Jacó, ele tinha um foco. Eu vou trabalhar 7 anos por Raquel. Ele foi enganado, não tem problema, eu vou trabalhar mais 7. Vou trabalhar 14 anos pelas minhas esposas. E ele trabalhou, ele pagou, ele trabalhou para aquilo, ele conquistou aquilo. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. Essa era a segunda chave de Jacó. Agora, depois que ele já havia conseguido as esposas, o que ele fez? Ele disse, bem, agora eu já tenho as esposas, agora eu vou trabalhar para formar a minha riqueza, para formar o meu rebanho. E a Bíblia diz que ele trabalhou 6 anos para formar o seu rebanho. Ele deu foco. Já a segunda chave de prosperidade de Jacó, da prosperidade de Jacó, é que ele dava foco, um objetivo, um alvo ao seu trabalho. Ele não saía para trabalhar para pagar contas. Não, ele tinha um objetivo de progredir, de prosperar. Então há pessoas que dizem, não, pastor, eu preciso trabalhar, talvez você esteja trabalhando para trazer comida para dentro de casa. Algumas pessoas dizem, pastor, eu trabalho para trazer comida para dentro de casa. Muito bem. Então você trabalha mês a mês e tudo que você consegue fazer com o seu trabalho é trazer comida para dentro da sua casa. Por quê? Porque onde você foca, o que você foca é o que você consegue. Você está falando para o seu cérebro todos os dias, você está se programando para trabalhar apenas para comer, ou para pagar contas, ou para sobreviver. E é isso que você consegue, porque você está mirando nisso. Jacó não. Jacó disse, não, vou trabalhar 7 anos por Raquel. Acabou trabalhando 14 anos. Mas ele disse, agora chega, não vou trabalhar mais por isso. O meu objetivo agora é trabalhar para formar o meu rebanho, para formar a minha riqueza, para formar a minha prosperidade. Talvez se eu perguntasse para você,
Por que você está trabalhando? Porque você tem um emprego? Porque você sai para trabalhar todos os dias? Talvez você me diria, pastor, eu preciso sustentar a minha família. É óbvio que você precisa trabalhar para sustentar a sua família, mas você precisa dar um foco maior ao seu trabalho. Porque há pessoas que estão 20, 30 anos trabalhando apenas para sustentar a família. Elas não têm nada, elas não progrediram nada na vida, zero de progresso na vida. Depois de 30 anos, mês após mês, o dinheiro só dá para sustentar a família. Por quê? Porque é isso que elas estão focando. Elas não estão focando em prosperar, elas não estão focando, não estão dando um objetivo de melhorar de vida. Elas estão dizendo todos os dias, quando elas saem para trabalhar, elas dizem para o cérebro dela, meu cérebro, você está indo trabalhar para sustentar a família. E é isso que o cérebro faz. Outras pessoas talvez diriam, eu estou trabalhando para luxar. Olha, se você está trabalhando para luxar, é isso que você vai conseguir. Você vai conquistar aquele dinheiro e no final do mês você vai comprar todo aquele dinheiro de roupas, de perfumes, de joias. Quem sabe o que você vai comprar? Porque você está dando o objetivo. Qual é o objetivo do seu trabalho? Então, a segunda chave de prosperidade de Jacó é que ele deu foco ao seu trabalho. Eu estou trabalhando 7 anos por Raquel. Se alguém perguntasse para Jacó, nos primeiros 14 anos, por que ele estava trabalhando, você sabe qual seria a resposta dele? A resposta de Jacó seria, eu estou trabalhando por minhas esposas. Depois que ele já tinha esposas, se alguém perguntasse para Jacó, depois dos 14 anos de trabalho para Labão, já havia pago Raquel e Lia, sabe o que ele ia responder? Se alguém perguntasse para Jacó, Jacó, por que você está trabalhando? Por que você tem esse emprego aqui com Labão? Sabe o que Jacó responderia? Eu estou trabalhando para formar o meu rebanho. Eu estou trabalhando para prosperar. Eu estou trabalhando para melhorar de vida. O meu foco, todos os dias quando eu vou trabalhar, é melhorar de vida. Olha só que coisa diferente. Raramente, faça esse exercício com as pessoas que você conhece, com os seus amigos. Faça essa pergunta, faça um teste. Faça um teste com as pessoas que você conhece, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, seus irmãos, suas irmãs. Faça um teste no local de seu trabalho, com seus colegas de trabalho. Pergunte para eles. Faça uma pequena entrevista com uma pergunta só. A pergunta é, por que você trabalha aqui? Por que você está trabalhando? Por que você tem que trabalhar? Por que você tem esse emprego? A maioria das pessoas vão dar essas respostas que eu dei. Eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso sustentar a minha família. Eu preciso sobreviver. Eu preciso levar comida para casa. Eu preciso luxar. Ok, é isso que você vai conseguir. Você está dando foco. Jacó conseguiu exatamente o alvo do foco do seu trabalho. Ele queria uma esposa, conseguiu. Ele queria um rebanho, conseguiu. Por quê? Porque ele deu foco ao seu trabalho. Será que você, ao ir trabalhar todos os dias, você e eu, estamos dando foco ao nosso trabalho? Ou nós estamos dizendo simplesmente assim, hoje eu vou sair para trabalhar para trazer comida para dentro de casa? É isso que você vai conseguir o tempo todo. A sua mente não vai pensar em outras coisas a não ser trazer comida. E você vai trabalhar da mão para a boca e nunca vai prosperar, porque você está dando foco errado. Você está falando, e as palavras têm muito poder, já ministrei aqui em nossos cultos de celebração, o poder da palavra, que a sua vida é um reflexo de suas palavras. Essa é a segunda chave da prosperidade de Jacó. A terceira chave da prosperidade de Jacó. A terceira chave da prosperidade de Jacó é que Jacó usou a criatividade divina. Jacó usou a criatividade divina. Você sabe por que muitas pessoas não ganham mais? Você sabe por que muitas pessoas não são promovidas? Você sabe por que muitas pessoas não prosperam na vida? Porque elas não usam a criatividade divina. Todo mundo é criativo. Deus deu criatividade. Deus é o criador do mundo. Nós somos criadores neste mundo. Deus é o criador do mundo. Nós, você e eu, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós também somos criadores. Nós temos criatividade.
E nós devemos usar essa criatividade para prosperarmos. E Jacó sabia disso. Essa foi a terceira chave da prosperidade de Jacó. Ele usou a sua criatividade divina. Quando Jacó fez um acordo com Labão que todas as ovelhas malhadas, salpicadas, seriam de Jacó, e Labão o enganou, já retirando as ocultas, né? Todas essas ovelhas salpicadas e listradas que eram de Jacó, pelo acordo, mas ele enganou Jacó, o seu sogro o enganou, e tirou para longe de Jacó. Sabe o que Jacó fez? Ele usou a criatividade. No meio da crise, Jacó usou a criatividade. Isso está escrito aqui em Gênesis capítulo 30, versículos 34 a 43. Gênesis capítulo 30, versículos 34 a 43 diz assim: Disse Labão: Pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim eram escorchadas. Pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para tomarem água, dessedentar-se. E conceberam quando vinham a beber. Então ele pegou essas varas, fez listras nelas, e colocou diante ali do bebedouro, onde os animais iam lá. E lá também eles cruzavam. E o que aconteceu? Vamos continuar lendo. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem, Jacó, se tornou mais e mais rico, e teve muitos rebanhos e servos e servas e camelos e jumentos. Por quê? Porque Jacó usou a criatividade. A criatividade. Sabe, alguns anos atrás, eu estive em Fortaleza. E todo mundo conhece tapioca, Tapioquinha. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, chamou a atenção foi o seguinte: é que lá eles, na orla, lá na praia de Iracema, eles vendem tapioca, mas não é só tapioca. É tapioca com manteiga, é tapioca com queijo, é tapioca com carne seca, é tapioca com picadinho, é tapioca com filé. Então, tapioca com água de coco, tapioca com cafezinho. Então, você vê a criatividade para ganhar dinheiro. Então, olha só, às vezes a pessoa, ela não tem um emprego, ela está desempregada, mas ela fica em casa, deitada o dia todo, esperando receber alguma coisa. Mas para você prosperar, você e eu precisamos aplicar a terceira chave da prosperidade de Jacó. Jacó, o que ele fazia? Ele usou a sua criatividade divina. Então as coisas estavam ruins, Labão estava enganando, ele usou a criatividade, com varas ali, Eu li o texto aqui. Então ele usou a criatividade, Eu sempre gosto de contar a história, de o rapaz que joga veneno para mata aqui na rua, o senhor. Então ele tem a bicicletinha dele, ele não tem emprego, mas ele tem a bicicletinha dele, tem lá a bomba de colocar o veneno, Já anda com os seus o produto lá, Ele vai de porta em porta, E quem é que não tem um quintal para capinar,
Então ele chega lá, bate palma, né? Chama lá e diz, olha, você não gostaria que eu fizesse uma limpeza e jogasse veneno? Ah, gostaria, quanto é? R$30. E em 15 minutos ele ganha R$30. Agora soma isso por 10. Se ele fizer 10 trabalhos desse por dia, ele vai ganhar R$300 por dia. Em 10 dias ele vai ganhar quanto? R$3.000. Ele vai ganhar muito mais do que se ele fosse assalariado. Mesmo se ele fizer 5 por dia, em 10 dias ele vai ganhar mais do que a pessoa que é assalariada. O que é isso? É criatividade divina. Há tantas pessoas ganhando dinheiro com bolos, com festas de aniversário, né? Fazendo ali unhas, né? Fazendo unhas, manicure, né? Pedicure, fazendo desenhos, fazendo cabelo, fazendo maquiagem. Você também pode ganhar dinheiro usando a sua criatividade divina. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer muito bem. Eu li a história de uma senhora que ela entrou na aliança de dízimo. Isso está no livro do Cristiano Neto, do bispo Cristiano Neto. E ela disse que ela teve um sonho um dia. Ela estava desempregada, ela teve um sonho um dia. Ela teve um sonho muito estranho, que ela estava em casa, e ela começava a fazer bolo e vender para a vizinhança. E ela acordou. Quando ela acordou, ela lembrou que ela tinha feito muitos anos atrás um curso de confeitaria. E ela disse, puxa, eu estou desempregada, porque eu não pensei nisso antes. Por que não fazer bolos? E ela começou a fazer bolos e a fazer a divulgação na sua vizinhança. Daqui a pouco, a coisa começou, porque seu produto era muito bom, ela começou a vender tantos bolos que ela teve que contratar outras pessoas. Contratar uma pessoa, depois outra pessoa. Depois a cozinha da sua casa já estava pequena, ela teve que alugar um local. Depois começou a crescer tanto que ela teve que comprar um terreno e montar uma grande empresa de fazer bolos. É sobre isso que eu estou falando. É a quarta chave da prosperidade. A terceira chave, aliás, é a terceira chave da prosperidade de Jacó. Usar a criatividade divina. Usar a criatividade divina. Essa é a terceira chave. Quarta chave da prosperidade de Jacó. Quarta chave da prosperidade de Jacó. Jacó diversificou a sua riqueza. Jacó diversificou a sua riqueza. Jacó não tinha toda a sua riqueza em uma só coisa. Ele não tinha apenas uma fonte de renda. Ele tinha várias fontes de renda. Ele tinha sua riqueza espalhada em pelo menos 4 coisas. Por quê? Porque se uma fosse mal, a outra iria bem. Então ele diversificou a sua riqueza. Isso a gente vê bem claro que a Bíblia diz que Jacó possuía gado, possuía ovelhas, possuía camelos e possuía jumentos. Ele possuía pelo menos 4 tipos de riqueza naquela época, né? Ele possuía gado, ele possuía ovelhas, ele possuía camelos e ele possuía jumentos. Agora, gado era para quê? Boi, gado era para quê? Para sua alimentação. Então ele estava no ramo da alimentação. Quem é que não precisa comer? Ele estava no ramo da alimentação. Mas também ele estava no ramo do vestuário. Por que ele estava no ramo do vestuário? Porque ele tinha ovelhas. Ovelhas dão lã. E lã eram usadas para vestuário. Então ele estava tanto no ramo da alimentação, de comida. Você pode ver. Olha ao seu redor aqui na cidade onde você está. Olha o tanto de pizzarias, olha o tanto de lanchonetes, olha o número exorbitante de restaurantes. Agora, claro, com a pandemia a coisa ficou um pouco ruim, mas com o delivery, você vê isso, o sucesso desses lugares. Por quê? Porque todo mundo precisa comer, todo mundo sente fome. E não somente uma vez ao dia, mas várias vezes. E muitas vezes a pessoa não quer cozinhar. Então Jacó estava no ramo da alimentação, ele tinha gado, mas ele não tinha só gado, ele estava no ramo também do vestuário, ele tinha ovelhas. Mas não somente isso, ele estava no ramo de transportes, ele tinha camelos e jumentos. Camelo e jumento você não come,
e nem dá pele para você fazer roupas. Camelos e jumentos é para transporte. Então ele estava no ramo de transporte. Então pelo menos ele tinha aqui 3 ramos: alimentação, vestuário e transporte. Ele tinha sua riqueza não somente em ovelhas, mas ele tinha gado, ele tinha ovelhas, ele tinha camelos e ele tinha jumentos. Pelo menos 4 áreas. Então às vezes toda a riqueza da pessoa está no seu carro. Toda a riqueza da pessoa está na sua casa. Toda a riqueza da pessoa está no seu emprego. Se ela perdeu o emprego, ela perdeu tudo. E aí? Ela não diversificou a sua riqueza. E de onde foi que a Jacó aprendeu essa 4ª chave da sua prosperidade? Ele aprendeu com o seu avô Abraão e com o seu pai Isaque. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, versículo 2, Gênesis capítulo 13, versículo 2 diz assim: era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Abrão, o avô de Jacó, possuía gado, prata e ouro. Olha como ele diversificou a sua riqueza. Então olha só, às vezes numa casa só uma pessoa trabalha. Só uma pessoa trabalha. Então você tem muitas contas e só uma fonte de renda. Como é que você vai prosperar assim? É melhor, se você tem muitas contas, você precisa de muitas fontes de renda. Então olha só, às vezes a pessoa diz: eu vou investir. Aí ela investe só em uma coisa, ela investe só na empresa dela. Não, sabe, por que não investir em criptoativos? Por que não investir na bolsa de valores? Por que não? Olha só, hoje eles estão falando que é muito perigoso você ter toda a sua reserva. Ah, mas eu tenho uma poupança, eu tenho 50 mil, eu tenho 30 mil, mas em que está? Está em reais. O real se desvalorizou. Se você guarda toda a sua riqueza apenas na moeda local, se a moeda local falir como faliu os bolívares lá na Venezuela e os pesos na Argentina, e a moeda lá em Zimbábue, você vai afundar junto. Então por que não? Hoje em dia já é possível você abrir conta. Já há alguns lugares que você já pode abrir e outros já estão prometendo que você pode abrir contas em euro, conta em dólar. Por que não diversificar? Não ter o seu dinheiro só em reais, mas ter também em dólar, em euro, ter em criptoativos, ter também a bolsa de valores, ter investimentos. Diversificar é você ter várias fontes. Jacó tinha gado, mas se o gado naquele ano tivesse algum problema, ele tinha ovelhas. Se as ovelhas tivessem algum problema, ele tinha os camelos e os jumentos. Então ele tinha diversificação. A mesma coisa Abraão. Abraão tinha gado, prata e ouro. Se o gado dele morresse todo, ele ainda tinha prata e o ouro. Mas muitas pessoas têm toda a sua riqueza na sua empresa. Se a empresa falir, ou se a empresa for mal, elas não têm nada mais, elas não têm um centavo no banco, elas não têm nada mais. Toda a vida delas, elas têm apenas uma fonte. Isso é perigoso. Jacó, a razão dele prosperar é que ele diversificou a sua riqueza. Hoje eu compartilhei com você 4 chaves da prosperidade de Jacó. Número 1, Jacó entrou na aliança do dízimo com o Senhor. Ele disse: de tudo eu darei o dízimo. E ele realmente foi dizimista, e a Bíblia diz que Deus vai abrir as janelas do céu, como abriu sobre Jacó, abriu as janelas do céu, derramou bênção sem medida sobre Jacó, e a Bíblia diz que ele se tornou riquíssimo, mais rico que o seu patrão. Você já fez a aliança de dízimo com o Senhor? Você já tem as janelas dos céus abertas sobre a sua vida? Segunda chave de prosperidade de Jacó: ele dava foco ao seu trabalho. Ele dava foco ao seu trabalho. Jacó não trabalhava para pagar contas, Jacó não trabalhava para simplesmente sobreviver ou para trazer comida para os seus filhos. Ele tinha um foco. Ele trabalhou os primeiros 14 anos pelas suas esposas.
e mais 6 anos para formar o seu rebanho. Então, quando ele saía pela manhã, todas as manhãs quando Jacó ia trabalhar, ele dizia para ele mesmo: eu estou indo trabalhar, e o foco do meu trabalho, cada centavo que eu ganhar aqui, o foco é eu formar o meu rebanho, a minha prosperidade, a minha riqueza. E realmente ele conseguiu. A terceira chave da prosperidade de Jacó é que ele usou a criatividade divina. Ele não somente apacentava as ovelhas, ele não simplesmente criava gado, mas ele usou tecnologia. Foi uma tecnologia inovadora, não existia na época dele fazer esse tipo de coisa, colocar varas na frente dos animais para que eles pudessem procriar de acordo com as varas ali. Né? Foi uma nova tecnologia. Ele usou a criatividade divina. Então, no seu trabalho, naquilo que você faz, você pode fazer mais rápido, você pode ser melhor naquilo que você faz. Você pode ser melhor do que a maioria. E aí o seu salário vai lá para as alturas. A quarta chave de prosperidade de Jacó é que ele diversificou a sua riqueza. Ele não tinha só gado, ele tinha ovelhas, ele tinha camelos, ele tinha jumentos. Abraão, seu avô, tinha gado, tinha ouro e tinha prata. Se todo o gado dele morresse, se todo o gado de Abraão morresse, ele tinha uma reserva de ouro e uma reserva de prata. Veja que inteligente. E você? Você tem essas 4 chaves da prosperidade de Jacó? Em nome de Jesus, eu creio que você já tem.